Bom, a gente está aqui hoje com duas pessoas super especiais, importantíssimas no cenário da arquitetura aqui em Brasília, Henrique e Matheus, do escritório Bloco, que é um escritório que particularmente a gente admira muito e a gente tem o prazer de conviver com eles. Nesses últimos anos a gente chamou eles para uma conversa para trazer um conteúdo muito bacana, contar um pouquinho da história deles, explicar um pouquinho quais foram os passos que trouxeram eles para onde eles estão hoje, nesse renome nacional, esse impacto que eles estão causando. A gente vai compartilhar um pouquinho, vocês vão acompanhar um pouco o bate-papo. Se tiver legal para você, já compartilha, já deixa o seu like aí, que é muito importante pra gente. Se tiver qualquer dúvida também, deixa um comentário, que vai ser o maior prazer a gente responder, beleza? Bom, pessoal, primeiro de tudo, muito obrigado por aceitarem esse convite. Pra gente é uma honra muito grande, né? O Alex até fica me sacaneando, falando, você vai ficar nervosa não perto deles, né? Ela tá super à vontade aqui, tagarelando aqui, não tá? Eu fiquei íntima já tô me sentindo íntima. Mas o fato é que pra gente realmente é uma honra muito grande. Bom, queria agradecer também pelo convite, a gente fica feliz em poder colaborar com o canal. Nós somos hoje no escritório 3 sócios, eu, o Henrique e o Daniel, que não está aqui agora. Ao longo dos anos, a gente sempre teve a ideia de montar um escritório que produzisse trabalhos que não fossem ligados especificamente a um de nós três, né? Nós três temos formações diferentes, interesses diferentes, e a gente sempre imaginou que essa combinação de interesses fosse o mais interessante para o escritório. Então, desde o início a gente imaginou o escritório com um nome que não tivesse a ver com o nosso nome diretamente, e ao longo dos anos a gente foi agregando pessoas, equipes que passaram por lá ou ainda estão com a gente, que colaboraram em todos os trabalhos. Então, até hoje o escritório funciona assim, nós três direcionamos os trabalhos, sempre alguns trabalhos têm um de nós três diretamente responsável por eles. Todos os do escritório são autores ou coautores desses trabalhos. Então é um grupo grande e a gente hoje em dia também agregou, além dos arquitetos que trabalham com a gente, profissionais de outras áreas. Engenheiro civil, especializado em concreto, engenheiro especializado em estrutura metálica, o pessoal de instalações, né, de instalações hidráulicas, elétricas, o pessoal de paisagismo. Então, essa ideia que a gente tinha no começo de agregar pessoas com habilidades diferentes, visões diferentes, ela se estendeu agora também a projetos que são considerados como complementares, né? Que a gente está conversando um pouco antes daqui de começar. Que a gente acha que não deveriam ser chamados complementares, né? Porque eles são essenciais também. E é essencial que a gente conheça esse tipo de projeto para a gente poder projetar melhor. A gente está fazendo, ano que vem, 20 anos de sociedade, eu, Daniel e Matheus. Durante os 10 primeiros anos, a gente realmente bateu cabeça, errou muito. E a partir do 10º ano que a gente começou a ter uma oportunidade de fazer um trabalho diferente. Então, nesses 9 últimos anos, foram anos de amadurecimento, quer dizer, percepção do que a gente tinha que melhorar, do que a gente precisava atuar mais precisamente. Hoje, com os projetos, a gente gosta muito de reunir os três com a equipe, trocar ideias, né? Cada projeto está saindo melhor pelo esse trabalho coletivo. Existe o grupo também do WhatsApp, a gente tem 4 grupos dentro do escritório. Um grupo só de discussão sobre textos, projetos de outros arquitetos. Assim, não só projetos de arquitetura, mas textos. Às vezes eu leio alguma coisa interessante, algum site, algum livro, compartilho lá, a gente começa a discutir. Um outro grupo que é só para nós três, questões mais de gerenciamento dos escritórios gerais, um grupo geral do escritório para questões de projetos do dia a dia. E tem vários... grupo ainda para besteira. Lógico, não pode ficar feio. Mas tá pouco, cara. 4 grupos tá pouco. Vamos pegar essa dica pedrada aí. Quatro grupos do escritório. Sim. Tem todos os grupos das obras, né? Que isso também tem facilitado bastante. Uma conversa mais do dia a dia, questões rápidas, de resoluções de obra mais simples. Agora, definições mais sérias de projeto, programa, algumas decisões talvez tenham a ver com definições que são importantes para a estrutura, por exemplo, a gente define nas reuniões e deixa isso registrado em ata. Legal. Olha que legal, isso é um tema muito bacana, que é a organização. A gente já vai chegar e eu quero falar só um pouquinho sobre um passo anterior. O Henrique comentou que vocês erraram muito nos 10 primeiros erros. Vocês conseguem mapear dos 10 primeiros anos? Que vocês conseguem mapear alguns desses erros pra gente trazer à tona e fazer com que as pessoas errem menos aí nos seus inícios? Atalhos, né? Às vezes, assim, é falta de maturidade mesmo. Acho isso natural, normal e faz parte do amadurecimento profissional. Às vezes o projeto poderia ter sido melhor e não foi, talvez por uma falta de atenção mesmo. Hoje a gente se envolve de uma forma muito plena dentro de cada projeto para exatamente a gente não ter esse tipo de poderia ter ficado melhor. Não, um projeto sai do escritório com a gente
plenamente satisfeito. E o cliente também plenamente, ele entendeu o que ele entendeu. Eu vejo um pouco isso também, mas uma coisa que eu acho interessante desse começo é que, diferente de hoje, como a gente conhecia menos a realidade de obra, a gente não tinha tido experiência de obra, às vezes a gente detalhava demais, por exemplo. Detalhes que são difíceis de executar em obra. E que a experiência de obra até melhorou o detalhamento. A gente sabia a realidade da execução dos materiais, né? Como é que o material se comporta, como é que é a facilidade ou dificuldade de executar aquilo ali. Isso levou a gente a começar a trazer pra gente os profissionais complementares que a gente se identificava mais, porque à medida que você conhece o sistema que você vai adotar, aquilo ali faz parte da concepção, né? A concepção pra gente, acho que pra vocês também, né? Não é aquela coisa isolada que depois você vai ver como é que faz, né? Não, é tudo junto, porque se você vai propor um sistema estrutural específico para uma obra que tem que ser rápida, por exemplo, uma obra em aço, estrutura metálica, você tem mais ou menos a noção de quanto vai custar mais caro, mas quanto você pode ganhar de rapidez, aquilo ali, a expressão da estrutura, ela vai ter a ver com uma decisão muito pragmática, assim, muito ligada à realidade, né? Eu pensar executivamente, exatamente. né, cara? Então a concepção pra gente é tudo junto, não é uma coisa abstrata que depois você vai tentar materializar. Isso foi uma novidade, tanto que hoje em dia a gente acha que não está maduro como a gente gostaria. A gente nunca está satisfeito. A gente é até chato com isso. Então, Sempre feliz, mas nunca satisfeito. Mas isso é importante, eu acho que senão você para no tempo, né? Se você descobrir a fórmula mágica, Não tem mais graça. Eu acho que o legal da nossa profissão é isso, é a gente poder estar discutindo constantemente sobre o que a gente vem fazendo. a gente tem uma coisa assim, de que a gente está com o projeto pronto, às vezes fotografado, a gente fica olhando assim, cara, isso aqui a gente podia ter feito diferente. Por que a gente fez isso? Aí começa, a gente sempre se coloca à prova o tempo todo. E a própria discussão teórica do projeto. A gente gosta muito de escrever sobre o projeto. Por uma publicação, por um prêmio, alguma coisa assim. Não adianta você também idealizar, fotografar e passar aquilo como se fosse só puramente estético, né? Quer dizer, tudo tem um porquê. A gente tenta não fazer nada gratuito, só para ficar bonito, só para ficar esteticamente correto. A gente agora montando o site, que a gente está para lançar um site já há 1 ano e meio que está sem site. A gente porque a teve gente um nunca spoiler, chegou, eu vou te falar, tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Então, nesse site, a gente começou, quando você monta, você faz como se fosse uma retrospectiva, né, dos anos. Aí a gente falou, cara, é interessante como hoje, se a gente for comparar com os trabalhos iniciais, ou de 5, 6, 10 anos atrás, a gente tem tentado cortar, chegar no essencial, né? Eu acho que é uma luta que vai ser eterna, mas assim, chegaram num projeto e falaram, cara, tudo aqui tem uma razão de ser e nada aqui é gratuito, nada aqui é porque ficou bonito. Não, e eu acho que esse ambiente que a gente está aqui reflete tudo isso, né? Exatamente, é o nosso projeto mais recente, né? Então, assim, com certeza tem disso aqui. Você tocou um assunto interessante que é o que a gente pode dar de dica, talvez, para errar menos, né? Não que não vai errar, né? A gente teve a sorte de começar com projetos muito pequenos, reformas de banheiro, por exemplo, cozinhas e tal. Isso foi uma coisa que foi natural e pra gente foi muito bom. Porque a gente, quando errava, era um erro controlado. Olha, o projeto não era tão grande, né? Fica pedrada aí, comece pequeno, né? Comece pequeno. Isso só pra vocês entenderem, aqui o Alex faz assim, aí o Rafa vai lá e edita e faz que a tela estourou. a tela quebra. Ele tá jogando uma pedra. Mas lógico que tem escritores que começam ganhando concurso gigante e tal. Tem isso também, que é uma realidade de alguns colegas nossos assim. Mas acho que no geral, essa coisa de começar pequeno te dá uma... Se puder trabalhar com alguém mais experiente, a gente não teve essa oportunidade, talvez por isso, com arquitetura, né? Talvez por isso a gente tenha errado muito. A gente formou nos anos 90, a realidade econômica era outra. Não precisa estragar a idade, não. Pois é. Pode ser 91 ou 99. No nosso caso foi 99. Mas então, se puder se planejar para fazer isso, não ter pressa. Não ter pressa, é muito importante. Eu ouvi uma coisa muito legal numa palestra que a gente assistiu sua, inclusive acho que estava só você no palco, com os outros arquitetos ali na Livraria Cultura, falando sobre nicho, sobre escolher nicho, e você falou, como que você vai fazer um projeto de um aeroporto se você não fez o banheiro do aeroporto? Ah, entendi. Com esse conceito de começar pequeno. Dessa coisa de, tem que escolher um nicho, eu só vou fazer tal coisa. E falando sobre premiação também, vocês acabaram de receber uma premiação muito legal. Sabe que vocês podiam contar um pouquinho como é que foi? O que fez vocês chegarem até ali? Essa última agora foi uma do IAB do Rio, que é uma premiação nacional, que eles fazem uma pré-seleção de alguns trabalhos e depois eles escolhem alguns e te convidam a apresentar aquele trabalho para um júri, né? Com algumas categorias muito definidas. Novas edificações, arquitetura de interiores. Pra gente esse prêmio foi especial porque a gente ganhou 2 menções, a gente teve vários projetos selecionados para concorrer, a gente ganhou 2 menções e um prêmio.
Só que o mais interessante é porque a gente começou a analisar que eles são completamente diferentes entre si. Um é um restaurante, o outro é uma loja de tinta e o outro é um clube. A gente acha que isso é muito legal porque é exatamente o que a gente imagina que o escritório seja, né? A dificuldade de você trabalhar em várias escalas, né? Desde uma coisa muito pequena com orçamento zero, até uma coisa com orçamento um pouco mais folgado, que é raro, raríssimo, né? Nesse prêmio isso meio que se refletiu, né? A gente gosta do desafio de estar correndo atrás e quando a gente pegou o projeto, por exemplo, da Cor, que era uma loja de tinta com mobiliário de design. Eu falei, pô, como é que a gente vai fazer? O que tem a ver, né, velho? O que tem a ver? Como é que a gente vai conectar? E a gente sentou e começou a estudar o trabalho do designer, que é o Paulo Alves, a influência que ele teve da Lina Bobardi, da arte concretista, e aí foi um gancho, quando a gente sentou e a gente precisava fazer algo muito simples, então a gente fez praticamente gesso e pintura e uma iluminação que realmente fez a diferença dentro do espaço. Tem a dificuldade do barulho às vezes, mas no geral, assim, que o início de cada projeto, a gente faz essa reunião, mas é muito, um de nós três, aquele comecinho, aquela semente inicial ali, um de nós três tem que começar alguma coisa. Só que aquilo ali vai crescendo, né? E às vezes até esse iniciozinho tem mais de um e tal. Não começa assim, todo mundo ao mesmo tempo, tem que ter uma certa organização para isso fluir. Não existe aquelas reuniões de brainstorm, todo mundo... É uma coisa bota um gradual, palpite, não. eu diria que é uma coisa gradual. Assim. Começa uma sementinha, às vezes sentamos os três e aquilo... Já resolve. Vai tomando corpo e tal. E aí no desenvolvimento também todo mundo colabora, às vezes a gente convoca a turma só para fazer uma análise mais geral do projeto. Essa experiência da Cor foi demais, assim, porque foi um projeto que iniciou muito simples, foi muito rápido e teve um efeito visual muito grande. Então receber um prêmio por esse projeto foi importante. Cara, aquele projeto é genial, cara. O mais barato de todos, assim, todos que a gente já Tinta e fez. gesso. Não, ele é genial, cara. É uma outra coisa que a gente fala, assim, não é que eu estou usando material caro para ficar bom, né? Assim, a gente, o material vem talvez no segundo, terceiro momento, assim, a gente tenta fazer com que a ideia ela fique mais ou menos definida, assim, a intenção que a gente tem, e esses materiais vão se agregando. Os materiais, tanto que a gente tenta usar materiais baratos. Tem nada A gente de estava até conversando outro dia luxuoso. com um amigo que estava perguntando pra gente, por que vocês não usam, sei lá, mais concreto aparente? Não é que a gente não gosta de fazer. A gente, antes de analisar, é custo, né? Mão de obra. Então a gente tenta trabalhar dentro de alguns limites que a gente se impõe ou que o cliente impõe pra gente. Ao invés de ficar lutando contra ele, a gente tenta abraçá-lo ali e tenta tirar partido dele. Então, a linguagem eu acho que tem relação direta com isso. Tem uma coisa que eu percebo também nos projetos de vocês, é que vocês usam da simplicidade. Eu acho que até isso cerca vocês dos erros de execução. Eu conversei isso com o Henrique, é Né? uma forma de defesa do projeto Verdade. contra... Coisas que qualquer um faz, uma né? mão de Aquele obra- guarda-corpo ali. Qualquer serralheiro, não precisa ser um serralheiro artista. Me conta um pouquinho como é que foi, pra gente finalizar essa primeira parte, que aí a gente vai contar um pouco como é que funciona, inclusive esse lugar lindo que a gente tá, a gente vai mostrar numa outra etapa aqui dessa conversa. Mas agora pra gente finalizar, como que era a relação de vocês com a obra e como que é hoje, a partir de 20 anos de maturidade, de entendimento da importância, o que mudou nesse período aí que vocês podem contar pra galera? Assim, no início, a gente sempre gostou de acompanhar, né? Mas tem aquela coisa, não, você inclui isso no contrato ou não inclui, como é que você faz? Hoje, a gente vai na obra quantas vezes forem necessárias, né? Porque é importante o nosso olho, porque ali é como se fosse um filho. Assim, a gente pode ser até piegas falar isso, mas se a gente não cuida do projeto, o resultado final pode ser muito diferente do que você imaginou. Você não ter a frescura de não estou sendo pago para isso. Não vou lá. Aí não teu vou projeto lá. fica comprometido também. Não, a gente vai quantas vezes for necessário. É importante, né? Assim, não tem como você fugir de obra, a gente trabalha com isso. É lógico que a gente tenta colocar sempre pessoas conhecidas, né? Pessoas que conhecem o nosso trabalho para poder executar conforme a gente imagina, para a gente reduzir a quantidade de erros, mas é importantíssimo. Hoje mesmo eu fui numa obra e vi que ia dar um problema, então já alertei um engenheiro, não tem jeito, você tem que acompanhar. Nosso interesse sempre foi construir. Nunca foi pensar conceitualmente só. A gente sempre teve esse interesse de materializar. É tudo junto, né, cara? É tudo junto, né? É tudo junto. Então a gente acha que isso pra gente foi essencial, assim. É um interesse nosso, mas que ao longo do tempo você materializar coisas e ver como é que elas saem no final, e ver como é que às vezes você pensou que ficou diferente, melhor, ou ficou diferente, pior. Isso você vai ganhando carga ali. O nosso jargão maior é a arquitetura tem que ser obra construída. A bandeira que a gente Sabe? defende. Essa é a bandeira que a gente carrega, não adianta, né, uma ideia. E a gente está com
praticamente mais de 60 projetos todos concluídos. A gente praticamente não tem 3D nesse site novo. Então isso é uma satisfação também muito grande. Você poder mostrar uma quantidade tão grande de projetos concluídos, fotografados. Vocês têm um cuidado também com essa questão da imagem, Curadoria, né? De ter uma curadoria da imagem que eu acho fantástica. Realmente o feed de vocês é lindo. Ver ali tem uma unidade, apesar da diversidade. A gente ensaia muito. Você vai ficar mais perto disso ou será que o meio vai ficar... Que legal. Não, e a discussão é às vezes de madrugada. Eu, Daniel e Matheus, a respeito do que a gente vai postar. Então a gente tem um cuidado muito grande, a gente não posta qualquer coisa. Foto é uma coisa que também a gente sempre investiu desde o início. Se não era o melhor fotógrafo na época, pelo menos era o fotógrafo que a gente podia pagar. O melhor que dava para pagar naquele momento, né? E aí a gente foi evoluindo e também o nosso olhar melhorou muito por causa disso, né? Porque a gente sempre acompanhou também a sessão de foto. A gente nunca contratou fotógrafo e largou ele lá e ó. Se vira, me manda as fotos. É tipo assim, ó, eu acho que esse um ângulo aqui do processo. projeto é interessante, porque aqui eu quis dizer muita coisa. Antes de começar a sessão, a gente conversa com o fotógrafo para explicar o projeto. O que é a ideia do projeto. Porque o fotógrafo também traz uma visão dele, né, interessante. A gente trabalha muito com o Haru Mikami e com a Joana França. Tem vários fotógrafos muito bons aqui no Brasil, mas esses dois a gente se entenderam identifica uma muito identidade, com eles, né? E eles também, vice-versa. Então acaba que é uma conversa, é uma troca de informações aí que no final os dois assim às vezes propõem coisas pra gente que a gente não pensou e isso é legal também. Vocês vão até mobiliário em todos os contratos? Tem uma virada, nem sempre. Nem sempre, A gente tá. gostaria de ir sempre, mas sempre dá, né? Mas a gente quer ir até o mobiliário. Acaba que a gente se envolve tanto Que vai. o cliente fica amigo e aí a gente acaba fazendo. No final Até para não estragar o final da. Tem coisas que você tem que fazer sem pensar em receber por isso. É importante você ter um projeto bem feito. A gente está pensando numa obra como um todo, né? Como é que o escritório vai se sustentar como um todo. Então, a gente tem que cobrar bem pelos projetos que a gente faz. Pra só que a gente sustentar não fica, essa pra sustentar essa estrutura. estrutura. Legal. Mas a gente não fica assim... Contando moeda, mesquinharia. Não faz parte da nossa natureza se desprender de um projeto que está ainda em execução, que pra gente é parte do nascimento. Cara, é o filho mesmo, né, tem cara? projeto Acompanha até o que- final, Exato. depois larga pro mundo, né? Não, e tem projeto que dá lucro e tem projeto que dá prejuízo. No final das contas, você consegue fazer um equilíbrio financeiro. Dentro do escritório, a gente sempre teve uma reserva financeira. Acho isso importante falar, porque não dá para você trabalhar tranquilo e se dedicar a um projeto devendo Deus e o mundo. Você acaba fazendo Então, negócios que não são legais, exatamente. cobra o que não deve, paga para trabalhar, que desespero, né? Então, a gente sempre teve uma reserva muito razoável para a gente poder trabalhar tranquilo e não ter que ser aquele arquiteto chato que entrega e já cobra na mesma hora. Uma empresa com lastro, você não precisa botar a corda no pescoço do cliente. E aí o Exatamente. cliente sente que você não está precisando e aí ele faz Aí mais que ele quer questão fechar com você de mesmo. fechar o negócio com você. Isso é interessante, o Henrique tem muito esse lado, né? Se a gente for ver lá nos business, três né? sócios, é o cara que cuida disso lá no Legal. escritório. Desde sempre, ele tem planilhas, desde quando a gente começou o escritório. Ah, lá, que lá. É o dono da chave. É o dono da chave. Gente, se vocês tivessem uma frase para fechar, o que vocês gostariam de deixar como mensagem para essa galera que acompanha o Bora na Obra? A gente vive no sonho, mas quando a gente chega na realidade é um pouco diferente. Mensagem que vocês poderiam deixar pra gente fechar? Eu diria pra ter paciência. Exatamente o que eu pensei, cara. Viu a afinidade aí? Exatamente o que eu pensei. Eu falei, assim, cara, a palavra correta é paciência. Pular de uma fase para outra é muito rápido. A gente tem que ter muito pé Constante no ali. chão. Constância é uma palavra muito Constância. boa. Você sempre está investindo na sua empresa. Você ter uma boa apresentação, um bom site, uma boa estrutura. Bom ambiente de trabalho, né? Que as pessoas têm prazer em A gente desenvolver. sempre prezou por isso. E as coisas vão acontecer, mas tem que ter calma. Paciência. A gente está numa geração de muitos ansiosos, então tenham paciência, galera, se vocês gostaram. Tenham paciência que vai sair mais um vídeo, então dependendo se você assistir esse vídeo aqui, logo quando ele for publicado, vai ter o próximo, que a gente vai conversar agora sobre esse lugar. Mais pontualmente o Legal. lugar que a gente está aqui. Vamos deixar os contatos aqui do pessoal do bloco. Eu ia falar da bloco, mas a gente já conversou sobre isso do bloco. Vocês vão poder acompanhar um trabalho belíssimo que eles têm trilhado aí e realmente inspirado a gente. Eu espero que inspire vocês também a fazer cidades mais bonitas, lugares mais bonitos, mais funcionais também. Eles aliam muito bem a técnica com a execução, com a estética, o conceito, né? Sem perder tudo isso. E só dando parabéns de novo para vocês. É muito bacana o trabalho que vocês têm feito.
contribuindo aí com a imagem da arquitetura no Brasil. Acho que isso aí é o mais importante, é o que fecha com chave de ouro. E é isso, vamos pro próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu. Tchau.